Bom dia, meus irmãos. Aqui Padre José Raimundo, paróquia do Esquiepe, em Salvador. Hoje é sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, dia 1º de julho de 2022. Evangelho Mateus 9, de 9 a 13. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." O texto de hoje, irmãos, trata do chamado do evangelista Mateus por parte de Jesus. A cena é narrada pelo próprio Mateus de forma muito simples. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Jesus vê aquele homem recolhendo impostos e lhe dirige um olhar cheio de amor. O olhar do Senhor é sempre carregado de bondade, de misericórdia, de compromisso. E quando o que foi olhado põe-se na mesma frequência de Jesus, acontece sempre o momento máximo na vida da pessoa. Mas quem é exatamente o personagem Mateus de que trata o texto? O Evangelho define como um cobrador de impostos. Estamos, portanto, diante de um indivíduo de péssima fama no mundo israelítico, pecador público odiado por todos. Jesus, porém, que vê para além das aparências e pousa o seu olhar no mais íntimo do coração, o chama a viver na sua intimidade e a tomar parte no grupo dos 12 apóstolos. Ao inusitado convite, segue-se um banquete na casa de Mateus, do qual participam muitos cobradores de impostos e pecadores, amigos seus. Tal banquete, porém, é perturbado pela pergunta dos fariseus aos discípulos de Jesus: "Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" A resposta de Jesus é certeira. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Para os fariseus, o suposto amor a Deus os autoriza a odiar o próximo. Para Jesus,
A caridade e a misericórdia em direção aos irmãos se colocam acima de toda e qualquer lei. E quanto a mim, que me declaro cristão, isto é, seguidor de Cristo, como é que eu ajo diante dos pobres, dos pecadores, dos injuriados e indefesos deste mundo? O Senhor Jesus nos convida a imitá-lo na bondade para com os que mais sofrem e os que são esquecidos do nosso meio. Hoje, irmãos, é sexta-feira. É um dia tão importante no calendário cristão, porque é o dia da penitência, mas também é um dia em que nos orientamos de maneira toda particular para aqueles que mais sofrem, para aqueles que passam miséria, para aqueles que padecem o terrível flagelo da fome. A fome tem batido muito na porta dos nossos irmãos ultimamente, quando o tempo da pandemia levou tantos à extrema miséria. Vamos, irmãos, ter os olhos de Jesus e vamos, na medida do possível, ajudar aquele que padece a fome e a miséria. Não se esqueçam, amanhã, depois da missa das 18 horas, o forró da nossa comunidade. A nossa atenção para com os irmãos carentes não deve fazer faltar em nós a alegria de Cristo, que manifestamos nas nossas festinhas, nos nossos encontros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém. Sim.